A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Boa noite a todos. Estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Que você possa meditar bastante, nesta palavra, a qual o Senhor colocou e confiou no meu coração para trazer para a tua vida nesta noite. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. Quero estar lendo a palavra do Senhor em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46. O cego de Jericó. Amém? E a palavra do Senhor nos diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Quero, frisar essa palavra, que nós lemos, somente aqui no versículo, no versículo 50, que nos diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. Amém? Todos nós, já ouvimos alguém ministrar esta palavra. Às vezes você já pregou essa palavra. Mas nesta noite o Senhor colocou algo no meu coração para trazer ao teu coração, para refletir ao teu coração e ao meu coração. Nós conhecemos a história de Bartimeu, que era o cego. E a Bíblia vai nos contar a história dele, que ele estava mendigando junto à beira do caminho. E ali ele estava, mendigando e clamando, pelo Senhor, porque ele ouviu a multidão passando, ele ouviu um alvoroço, ele ouviu alguém dizendo que Jesus ia passar naquela estrada, naquele lugar. E ali ele começou a clamar. Por quê? Porque nós sabemos que o cego, ele não vê, mas ele tem a sua audição aguçada. Porque quando nós não temos a nossa visão, quando nós não temos a nossa audição, alguma coisa em nós, ela se atina para poder ter um aperfeiçoamento melhor. E aquele cego, ele não via, ele não enxergava, porque ele era cego. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que ia passar pelo aquele caminho, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a multidão, a palavra de Deus vai nos dizer que a multidão, ela começou a mandar que ele ficasse quieto, a ele se calar. E quantas das vezes na nossa vida não é diferente? Quantas das vezes nós estamos, às vezes, no meio do caminho, sem direção, sem ter como voltar atrás, e nós começamos a olhar para a multidão falando para a gente parar. A gente começa a olhar para as coisas que estão no nosso caminho, e nós começamos a desistir daquilo. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim.
E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo. Uma coisa eu entendi com essa palavra. Toda vez que o Senhor, a gente vai de encontro com o Senhor, quando a gente vai ir na presença do Senhor, por mais caído que nós estamos, por mais desanimados que nós estamos, a palavra que o Senhor vai nos dar é: tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não quer que a gente fique prostrado. O Senhor, Ele não quer que eu e você ficamos desanimados, caídos. Não, o Senhor, Ele quer que eu e você nos levante para poder viver o novo dele, nos levante para poder ouvir a voz dele. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer, e Jesus, parando, disse que eu chamasse. E chamaram um cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. O que você entende com esta palavra capa? O que você entende com essa palavra capa? Lançou de si a sua capa. A Bíblia vai nos contar a história que os judeus tinham o costume de usar capas, né? E naquela época era costume dos judeus usar aquelas capas. Só que tinha um porém. Aquela capa tinha um significado. Aquela capa significava a condição financeira daquelas pessoas. Aquela capa representava a situação em que a pessoa estava. Ou seja, as pessoas que eram mendigo tinham um tipo de capa. As pessoas que tinham uma vida social boa, elas tinham uma capa feita de linho fino. E é diferente. Só que o que me chama a atenção aqui, o que o Senhor trouxe no meu coração, essa revelação dessa palavra, é o seguinte: que muitas das vezes nós estamos como Bartimeu. Bartimeu estava ali naquele momento mendigando no meio do caminho. Agora vamos imaginar, Bartimeu estava na beira do caminho, mendigando. Uma pessoa que fica no meio de uma rua, no meio de uma estrada, mendigando, pedindo esmolas. Como que a roupa daquela pessoa está? Há muito tempo que aquela pessoa não toma um banho, há muito tempo que aquela pessoa não troca de roupa. Agora imagina comigo, por cima daquela roupa que ele estava, que estava suja, né? Creio eu que estava suja, porque uma pessoa que está mendigando, ela não está limpa. Então, infelizmente, aquela pessoa, ela está mendigando e a sua roupa está suja. Agora imagine comigo, ele tinha por cima daquela roupa uma capa que representava, né, pela lei lá, que ele tinha autorização para poder pedir esmola, né, na beira dos templos, né, perto dos templos, né, na cidade, na beira do caminho. Então ele tinha aquela capa como uma autorização do governo, né, da época, que ele poderia, né, o governo romano, ele poderia, né, pedir esmola. Então ele poderia pedir. Mas por que nós podemos observar algo nessa palavra? Que muitas das vezes nós estamos como Bartimeu. Nós estamos usando uma capa. Que capa é essa, irmã Delane? Capa é aquilo que nós escondemos, o que tem por trás. Deus nos fez, cada um de nós, com uma identidade. O Senhor, quando Ele nos formou, Ele nos fez com uma identidade. Ele nos fez para um propósito. Ele nos fez para poder exercer um propósito. Bartimeu estava na beira daquele caminho, mendigando. E quando ele ouve que era Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali Jesus ouviu ele clamar e mandou que o chamasse. E automaticamente aqueles homens que foram ali chamar ele por ordem do mestre Jesus, disse para ele: levanta, tenha de bom ânimo. Ou seja, ele já deu uma palavra para ele, ei, eu sei que o seu problema está difícil, mas levanta. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: lance fora, jogue fora o peso da capa. Por quê? O peso da capa. A capa é algo que você está vivendo que não condiz com aquilo que o Senhor te chamou para ser. Não condiz com a sua identidade diante de Deus. A capa é algo que você esconde a sua realidade.
E o Senhor não nos chamou para esconder a nossa realidade. O Senhor não nos chamou para esconder por trás de uma capa. O Senhor nos chamou para poder cumprir o propósito a qual Ele tem para nossas vidas. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que nós somos falhos. Somos cheios de defeito. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que quando nós confessamos diante de Deus, Ele nos perdoa. Será que não está na hora de eu e você começarmos a olharmos para dentro de nós? Olharmos para dentro de nós e começarmos a enxergar qual capa que nós estamos usando para poder esconder diante do Senhor? Eu estou aqui hoje trazendo a palavra do Senhor, mas essa palavra ela está cortando em mim primeiro. Qual será que tem sido a minha capa? Qual terá sido a capa que eu estou usando para poder me desdenhar? Porque ali, Bartimeu, ele estava ali com aquela capa, talvez não é porque ele queria, era uma autorização do governo da época para ele poder pedir esmola. Mas deixa eu te dizer algo, quando Jesus chamou ele quis lançar aquela capa fora. Por quê? Eu acredito que Bartimeu, ele estava ali sentindo dores, ele estava ali se sentindo humilhado, caluniado, julgado. Porque imagina comigo, se você for para a beira de uma estrada, para a beira de uma cidade, e você começar a mendigar, pedindo esmola, você já imaginou como vai ser o julgamento? Porque julgamento é muito bom quando a gente julga alguém, né? É muito bom quando você julga e você olha só o lado daquela pessoa. Não, estou apontando ali. Mas nós nos esquecemos que quando nós apontamos o dedo para alguém, o Senhor, Ele também está nos apontando. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós não julgues para que não sejais julgados. Porque com a medida que eu julgar, eu serei julgado. Então aqui Bartimeu, automaticamente no momento em que ele ouviu a voz do mestre, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O problema de muitos de nós hoje é que quando Jesus nos chama, nós começamos a inventar desculpa. Quando Jesus nos chama, nós começamos a colocar a nossa capa em primeiro lugar. Vou pegar a capa do telefone aqui para me simplificar para você. Jesus fala assim: Adelaine, venha, o que queres que eu te faça? E eu começo a colocar a capa aqui, ó. Ah, Senhor, não é nada não, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô sorrindo. É assim que nós fazemos. A capa é um disfarce. A capa é como se fosse a máscara. Que eu venho aqui e coloco na frente uma máscara no Facebook e vou sorrir. Mas quando o meu coração por dentro, ele está entristecido, ele está magoado. A capa, ela significa que quando eu quero esconder alguma coisa, eu vou esconder porque a capa vai tampar. Mas não podemos. Não podemos. Sabe por que não podemos? Porque o Senhor nos deu uma identidade. E qual é a sua identidade diante de Deus? Qual é a minha identidade diante de Deus? Você acha que Jesus chamou Bartimeu para ser cego? Você acha que Jesus chamou Bartimeu para ele ser uma pessoa humilhada, caluniada perante a sociedade? Não. Hoje, nos dias de hoje, nós temos visto que as pessoas têm vivido uma vida de ilusão, uma vida de aparência. Na frente de câmeras, nós estamos bem, nós estamos contentes, nós estamos felizes. Nós estamos escondendo as nossas emoções por trás de uma capa qualquer, por trás de uma identidade falsa. Mas nós não podemos, nós precisamos e necessitamos de abrir o nosso coração para o Senhor e lançar fora, lançar o peso da capa. Sabe qual é esse peso? Talvez você está vivendo a sua vida de fantasias. Talvez você esteja vivendo a sua vida de ilusão. Ah, eu tenho que me fazer de forte. Eu não posso demonstrar minha fraqueza.
A Bíblia vai nos dizer que Jesus se entregou naquela cruz do Calvário. Agora imagina nós se Jesus colocasse uma capa sobre ele. Se ele colocasse uma capa, porque ele se colocou na capa de humilhação, porque ele vestiu a capa de humilhação, ele se fez de humilhado, ele se fez de ruim, para poder o quê? Morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se entregou. E quantos de nós temos nos escondido, temos virado as costas para aquele que fez tudo por nós? Não podemos virar as costas para o Senhor. Precisamos nos levantar e erguer as nossas mãos para o céu e ser grato ao Senhor. Lançar fora o peso da capa. Essa capa que tem te entristecido. Essa capa de que você na rua está feliz, contente, sorrindo. E quando você entra para o seu quarto, você está chorando. Essa capa que você tem, que você faz de conta que você é uma pessoa alegre, que você é uma pessoa de paz, de alegria, de amor, de harmonia, mas no fundo você não é. No fundo você está angustiada, no fundo você está depressiva. Lança fora o peso da capa. Faça como Bartimeu. Aqui a palavra de Deus ela vai nos dizer, irmãos. Ela vai nos dizer que ele não deu ouvido à voz da multidão. Muitas das vezes nós colocamos capa por quê? Porque a multidão nos obriga. Porque o mundo nos impõe um padrão em que nós temos que seguir aquele padrão. É o padrão de beleza. Que você tem que se enquadrar no padrão de beleza do mundo. Não. Que você tem que se enquadrar no padrão de autoconhecimento. Não. O autoconhecimento é a palavra. Sabemos que a gente está aprendendo ainda, porque não existe pessoa que sabe tudo. A Bíblia vai nos dizer que se nós queremos herdar e ter sabedoria, nós temos que pedir ao Senhor. É Ele que vai nos dar sabedoria. É Ele que vai nos dar a palavra de vida eterna. Então não deixe que o inimigo venha cegar você ao ponto de dizer que você tem que usar uma capa para você ser feliz. Não, porque na cruz do Calvário, o Senhor, Ele te deu uma identidade. Ali naquela cruz, Ele estava mostrando que nós precisamos ser nós mesmos. Aí talvez alguém vai dizer assim, mas eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Sim, a gente não sabe muita coisa, mas eu aprendi algo junto com o Senhor, que muitas das vezes a nossa fraqueza, a nossa simplicidade, é aí que o Senhor vai nos usar, porque Deus não está preocupado com pessoas de aparência, não. O Senhor não está preocupado com pessoas que sabem tudo, que enchem o peito para falar que sabe tudo, não. Porque isso aí pode ser até mesmo uma pessoa usando uma capa de mentira, uma capa de ilusão, uma capa de engano. A capa da cegueira espiritual tem tomado conta de muita gente. A cegueira espiritual é o que tem matado muitos cristãos nos dias de hoje. Podemos até mesmo estar dentro da casa do Senhor, podemos frequentar os cultos todos os dias, mas a capa da cegueira espiritual, ela tem cegado, ela tem matado vidas. Eu não sei qual área da sua vida que você tem uma capa, mas precisa lançar fora o peso da capa nessa noite. Você precisa lançar fora aquilo que está te travando, aquilo que está te fazendo você abandonar o que o Senhor colocou na sua vida, porque o Senhor, Ele nos colocou a essência dEle dentro de nós, mas por causa das capas que nós estamos vestindo, capas essas erradas, capas essas da mentira, capas essas do engano. Nós precisamos abandonar esses tipos de capa. Nós precisamos começar a abrir nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Descansa no Senhor. Faça como esse homem fez. Quando ele foi na presença de Deus, ele não começou a dar desculpas, não. Senhor, porque agora eu tenho que ir embora, porque eu não posso agora ser curado. O foco dele era a cura. O foco dele era lançar o peso daquela capa. Porque,
Imagina comigo, aquele homem viveu aquele tempo todo, eu não sei quanto tempo levou que ele ficou ali, né, naquela situação, mas porque eu não entendo. Porque uma pessoa que quer ser curada, ela automaticamente vai fazer como o Bartimeu fez. Ele vai na presença de Deus, ele lança de si a sua capa e ele fala para Deus. O Senhor pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: que eu veja. Simples assim. Mas não. Muitas das vezes o Senhor nos pergunta: filha, o que queres que eu te faça? E nós começamos a falar: não, Deus, não. Eu vou simplificar aqui essa capa de telefone aqui, irmãos. Não, Senhor. Eu só quero que o Senhor me dê vitória. Eu só quero que o Senhor me dê vitória. Eu só quero que o Senhor me dê vitória. Ei, o Senhor vai te dar vitória, mas primeiro você precisa aqui, ó, abandonar o peso da capa. Jogar fora. Lança fora o peso da capa do engano. O peso da capa da mentira. O peso da capa de você estar longe da presença de Deus. Faça como esse homem fez. Ele ouviu a voz do mestre. Primeiro, podemos estar cegos espiritualmente, mas o nosso ouvido ele tem que estar aberto. Podemos não estar vendo nada, mas os nossos ouvidos têm que estar atentos. Porque quando o mestre chamar, nós temos que estar de prontidão. Nós temos que ter bom ânimo e nos colocar de pé. Porque aqui a Bíblia vai nos dizer. E Jesus parando disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que o mestre te chama. Ei, levanta. Tá na hora de você se levantar. Não tem como você ir até o mestre sem você se levantar. Levantar o quê, irmã? Levantar minha cabeça. Levantar desse sofá e começar a ler a Bíblia. Levantar da sua cama e parar de ficar depressiva, parar de ficar chorando pelos cantos e ir para a casa do Senhor. Adorar Ele. Porque quando você se levanta, quando você se põe na frente do mestre, não é para você dar meio termo da sua vida, não. É para você falar para ele assim, ó, me limpa por completo. Faz a obra por completo. Jesus, ele não quer que você dê desculpas para ele, porque ele conhece a tua vida. Ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das suas limitações. Ele sabe até onde você consegue ir. Não adianta a gente se esconder por trás das máscaras e por trás das capas, porque Jesus nos vê. Bartimeu estava ali e ele lançou fora aquela capa de humilhação, de vergonha, de dor, aquela capa de cegueira. E aqui a palavra de Deus vai me dizer que Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? Foi uma pergunta. E o cego lhe respondeu: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue, que eu veja. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. Sabe o que eu entendo com essa palavra aqui, ó? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não segura ninguém, Jesus não prende ninguém. Jesus não obriga ninguém a ficar. Ele faz o milagre, mas ele não te obriga a ficar com ele. Ele diz: vai, a tua fé te salvou, vai. Mas sabe o que a Bíblia vai nos dizer aqui? E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Nessa noite eu quero te dizer algo. A escolha de lançar fora, de jogar fora, de abandonar o peso da capa, não é de Deus, não é de Jesus, é nosso. É eu e você que vai decidir se eu e você quer
ser livre da capa que te prende, que te amarra, que te frustra, que te machuca e que te faz viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de aparência que eu tô bem, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tenho que ser forte porque o mundo me impõe eu ser forte. Nós temos que ser forte em Cristo, porque somente em Cristo nós conseguimos ser fortes. Somente no Senhor nós vamos conseguir vencer esse mundo tão caótico. Somente no Senhor nós vamos conseguir vencer a mentira. Somente no Senhor nós vamos conseguir ter paz, ter alegria. E aí sim, o Senhor vai nos encher. Mas é uma escolha minha e sua. O Senhor não vai nos obrigar a ficar com Ele. O Senhor não vai nos obrigar a seguir Ele. É uma escolha minha, é uma escolha sua. O Senhor talvez Ele quer fazer milagre na tua vida nessa noite. Talvez Ele quer fazer grandes obras na tua vida. Mas primeiro você tem que querer. Você tem que escolher. Você tem que decidir. Não cabe ao Senhor, sabe por quê? Porque Jesus já fez a parte dele, Ele já morreu na cruz do Calvário, Ele já ressuscitou. Hoje Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem te dado livramento. Sabe? Ele tem te dado livramento. Quantos livramentos o Senhor nos dá por dia? Eu vou fechar minha Bíblia, mas já estou encerrando. Quantos livramentos o Senhor tem dado vidas aqui nessa live. Quantas oportunidades Deus tem dado pessoas aqui que estão nessa live. Quantas oportunidades. E não foram uma, não foram duas, foram várias. O Senhor, Ele quer te dar a vitória. Ele quer mudar a tua história. Ele quer que você lance fora o peso da capa, das capas que tem te aprisionado. Talvez já faz tempo que você precisa de uma mudança, mas você não tem coragem de admitir para o Senhor, porque você aprendeu que no mundo você tem que ser forte, no mundo você tem que sorrir toda hora, no mundo você tem que... Não. O Senhor, Ele vai nos ensinar. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Porque quando você busca o teu Pai em secreto, Ele vai te responder publicamente. Não é você fazendo de qualquer maneira. Não é você fazendo achando que Deus vai ser enganado, não. Deus, Ele tudo sabe, tudo vê. O Senhor, Ele quer que você tome uma decisão hoje de jogar fora aquilo que não presta e que Ele vai te ajudar na caminhada. Mas a decisão de seguir Ele é só sua, não é minha, não é dos pastores, não é dos evangelistas, não é de ninguém. A decisão é minha e a decisão é sua. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Quantas vezes o Senhor, Ele me visitou no meu quarto e Ele fez perguntas para mim e eu tive que fazer escolhas. E uma das perguntas mais difíceis que o Senhor me fez, sabe qual foi? Foi essa: filha, você quer me buscar com sinceridade e viver as promessas que eu tenho para você? Ou você quer desistir das promessas e viver do seu jeito e perder a sua salvação? Uma das perguntas foi essa. E eu respondi para o Senhor: Senhor, me limpa. Senhor, arranca de mim o que não presta. Porque eu quero te servir. Eu quero te adorar. Eu quero bendizer o teu nome que é santo. A escolha é minha. A escolha foi minha. Eu decidi buscar. Eu decidi me limpar. Eu decidi. Mas quem fez a obra foi o Senhor. Só que eu tenho que aceitar. Eu tenho que permitir. Porque Deus não é sem educação. Ele não chega de qualquer maneira. Primeiro Ele bate na porta do teu coração.
e pergunta: eu posso entrar? Mas o inimigo não. O inimigo, ele não bate na porta. O inimigo, ele não pede licença. O inimigo, ele entra por uma brecha pequena que você dá, pela capa que você se adequada a ela, porque o mundo te obriga, porque o mundo fala que você não tem que fazer. Aí você se veste daquela capa e aí o inimigo entra e faz uma ruaça na tua família, faz uma ruaça na tua vida, no meio dos teus. Mas nesta noite o Senhor quer fazer com você como Ele fez com Bartimeu, com aquele cego que estava à beira do caminho mendigando. E naquele dia, ele teve ali um encontro com Deus. Ele ali foi ao encontro do Mestre. O Senhor lá ia passando e ele ouviu, ele atentou os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Nesta noite, abra os seus ouvidos espirituais e ouve a voz do Mestre. Fica um momento de silêncio. Fica um momento em silêncio. Eu estou aqui na minha casa e aqui está todo mundo dormindo, então silêncio. Tenta ouvir a voz de Deus onde você está. Tenta ouvir a voz do Mestre. Aí você ouve, você está ali no silêncio. Mas vamos imaginar aqui comigo. Você está ali como aquele cego, à beira do caminho. E ali tem uma multidão de gente falando. E você tem que gritar para que o Mestre te escute. E aí você começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu vou colocar nas minhas palavras e talvez nas suas palavras. Jesus, eu não tenho forças mais. E a multidão falando: Senhor, eu não tenho forças mais para voltar para a tua casa. E a multidão falando: Senhor, eu não consigo mais viver sem essa capa. Essa capa tem me consumido, tem me tirado a minha identidade, a qual o Senhor me deu, mas eu não consigo mudar. E a multidão falando: cala sua boca, para de clamar esse Deus, Ele não te ouve. Saia da igreja. Para que você está na igreja se você está com a sua vida desse jeito? A multidão, ela fala. Mas cabe a mim e a você querer ouvir Deus. Cabe a mim e a você querer chamar a atenção de Deus para você. A decisão é minha, a decisão é sua. Você está clamando, você está pedindo, mas a multidão está, mandando você se calar, mandando você parar. Mas não pare, prossiga, jogue fora o peso da capa, lance fora o peso da capa, porque somente Deus, somente Jesus pode te dar a vida eterna. Somente o Senhor, Ele pode mudar a tua história, a tua vida e trazer paz à tua alma e trazer paz ao teu coração. Descansa nele e faça como esse cego Bartimeu, que ele foi curado e ele seguiu Jesus pelo caminho. Segue a ele. É a melhor escolha que você vai fazer. É seguir o Senhor, porque Ele vai poder te fazer você feliz de verdade. Ele vai poder fazer você ter uma vida digna, uma vida de paz, uma vida de alegria. É certo que prova sempre tem. É certo que tudo vai ter um momento ali que você vai olhar e falar: mas eu achei que ia ser só mar de rosa. Mas não é. Existem flores, mas também existem espinhos no caminho. Mas se não for assim, a gente não prossegue, não melhora. A maioria das adversidades que nos causam dores, que nos traz, frustração, que nos trazem angústia, é tudo para o nosso crescimento. Porque ninguém
consegue ser feliz com os braços cruzados. Ninguém consegue ser feliz de verdade com o Senhor sem tirar o peso da capa, das capas que te prende, das capas que te humilha, das capas do mundo. A capa do mundo é o quê? A capa do mundo é o padrão a qual o mundo quer que nós nos encaixamos. Porque o mundo é assim, o mundo ele nos aceita, né? Eles nos aceitam se nós tivermos condição boa, se nós formos uma pessoa bem-sucedida, né? Se nós formos uma pessoa de boa comunicação. Mas Jesus não. Jesus, ele pega aquele que sabe ler, o que não sabe. Ele pega aquele que não tem curso, não tem teologia, não tem ensino, não tem nada. E ele transforma, ele faz dele um pregador da palavra. Jesus, ele aceita você com as suas falhas, com suas fraquezas, com seus erros, mas não é para você permanecer com o seu erro, mas é para ele aperfeiçoar e trabalhar em você e mudar você, para que você possa seguir ele pelo caminho. Amém? Eu não sei se essa palavra foi o que você esperava ouvir nesta noite, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não, se eu não expressei tudo aquilo que era para ter expressado, que o Espírito Santo de Deus ele possa palestrar no teu coração. Mas não deixe de ouvir essa mensagem. Não deixe de esquecer essa palavra. Lance fora. Jogue fora o peso. O peso. Porque não tem como você prosseguir com o peso da capa. Você precisa ser livre do peso da capa. E que nessa noite o Senhor conceda paz ao teu coração. Que nesta noite o Senhor conceda alegria à tua alma. Que nesta noite o Senhor possa resplandecer a glória dele sobre a tua face. Compartilhe esse vídeo. Comente esse vídeo. Porque através desta palavra, através de você compartilhar com mais pessoas, mais vidas serão alcançadas, mais vidas serão abençoadas. E que o Senhor possa te abençoar ricamente. E desde já eu agradeço a todos que participaram desta live. Que o Senhor abençoe a todos e que vocês sejam abençoados. E que vocês sejam livres de qualquer tipo de capa que venha estar aprisionando vocês. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e dê uma noite abençoada para cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima live, se Deus quiser.